Então, nas igrejas nós temos apresentação de crianças, nas igrejas nós temos consagração de crianças, muitas vezes santificação, muitas vezes é só bênção, é só abençoar, enfim. E o que a Bíblia nos ensina, na verdade? Talvez você deva estar se perguntando, talvez em algum momento você já se perguntou sobre isso. O que eu devo fazer? Apresentar, consagrar, santificar, abençoar? O que a Bíblia ensina sobre isso? Se a gente for levar por esse lado, de que Cristo é o exemplo, de que Cristo é o modelo para tudo nas nossas vidas, então a apresentação de Cristo também tem que ser o exemplo para que nós apresentemos as nossas crianças. E a apresentação de Cristo como foi? Como se deu? A apresentação de Cristo se deu na forma, da maneira que o povo judaico fazia e ainda faz até hoje. Então nós temos que fazer dessa mesma maneira. E para a gente não ficar só preso aos livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para depois ninguém falar, não, mas isso é do Antigo Testamento, isso já não funciona mais, isso já acabou. Então eu separei aqui alguns textos do Novo Testamento para a gente entender e compreender como que deve ser feito, quando que deve ser feito, de que maneira tem que ser feita essa apresentação. Por quê? Porque a gente precisa compreender que os princípios de Deus, Deus estabeleceu diversos princípios para diversas coisas. Para tudo que tange o universo, para tudo que tange as coisas da vida, Deus estabeleceu princípios. Por exemplo, você vai ler lá no livro de Salmos que Deus estabeleceu um princípio para as ondas do mar. As ondas do mar não podem passar os limites da areia. Amém? Então esse é um princípio que Deus estabeleceu. E até a natureza segue os princípios. Quando a natureza não segue os princípios, acontecem coisas que não são do agrado do Senhor, que não são da vontade de Deus. Deus, por exemplo, quando tem um tsunami, quando as ondas do mar avançam a faixa de areia, isso não é da vontade de Deus. Porque não foi cumprido e não foi estabelecido o princípio de Deus foi transgredido. E muitas vezes a gente por entender, muitas vezes a gente por pensar que vivemos na graça, nós estamos na dispensação da graça, nós podemos fazer tudo de qualquer jeito, da forma que a gente entende, da forma que a gente acha certo e que Deus vai aceitar. Ah não, Deus ele vai aceitar, ele vai compreender, ele vai receber. Eu sinto te informar, se você fizer alguma coisa que não cumpra com os princípios de Deus, da forma pré-estabelecida pelo Senhor, aquilo que você está fazendo não será do agrado de Deus. Porque a gente precisa tirar da nossa ideia, tirar da nossa mente, que nós temos que fazer aquilo que é certo. Não, nós temos que fazer aquilo que é certo. Olha, eu tenho que fazer aquilo que é certo. Então você vai ver muitas pessoas, inclusive pessoas ímpias, dizendo assim, olha, eu não preciso ir para a igreja porque eu já sou uma pessoa do bem. Olha, eu não preciso aceitar Jesus porque eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não assalto, eu não estupro, eu tenho uma esposa só, eu cuido bem dos meus filhos, sou trabalhador. Mas nós temos que entender que nós não temos que fazer as coisas nas nossas vidas da forma que nós achamos ser correto. Nós temos que fazer as coisas nas nossas vidas conforme aquilo que Deus estabeleceu, conforme a vontade de Deus. Então, nós temos que ser pessoas conforme a vontade de Deus, não conforme aquilo que a gente acha ser certo ou errado. Porque observe bem, se você se recordar na passagem de Abraão, Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho Isaque no altar de holocausto. Então eu pergunto para você, o que é certo? Matar o filho ou deixar o filho vivo? Qual que é o certo? Para você, o que é o correto? Você matar o seu filho? Você sacrificar o seu filho num altar? Ou você deixar ele viver? Observe que se Abraão fosse fazer o que você acha certo, ele não estaria fazendo a vontade de Deus. Porque Deus pediu que o menino fosse sacrificado. Então Abraão decidiu fazer a vontade de Deus e não a dele. E nós temos muitos crentes na igreja querendo fazer as coisas conforme a sua vontade, conforme aquilo que acham correto, conforme aquilo que entendem ser a maneira correta. Então você vai falar para eles, olha, não, mas não pode ser a consagração, porque existem as palavras específicas para cada situação, há algo que o céu, que o mundo espiritual responde ou não.
Eles dizem que isso são figuras. Não, mas são só figuras que estão lá no Velho Testamento, que estão lá no Antigo Testamento, são coisas só do povo judeu, que nós não precisamos fazer, que nós não precisamos seguir. Quando na verdade não é dessa maneira. As figuras, e a gente tem que entender e concordar que muitas coisas que aconteciam no Antigo Testamento são sim figuras, mas nós temos também que ter os nossos olhos e a nossa mente muito bem aberta para que compreender que essas figuras, elas se comunicam com o mundo espiritual. Como assim? Figuras. Por exemplo, você vai fazer você vai ungir alguém, por exemplo. Então você vai fazer uma unção e você vai usar um óleo, que aquele óleo é uma figura é uma figura que você vai utilizar naquela pessoa. Só que aquele óleo, aquela figura, ela comunica algo no mundo espiritual. Por isso, por exemplo, que você tem que usar o óleo correto para determinado tipo de unção que você está fazendo naquela pessoa. Porque se você utilizar o óleo errado, o óleo qualquer, vou pegar qualquer óleo e vou fazer. Não, aquela figura vai comunicar outra coisa no mundo espiritual. Isso funciona tanto para os espíritos de Deus, isso funciona tanto para os espíritos caídos, tanto para o próprio Deus. Por exemplo, quem já viu uma oferenda de umbanda, uma oferenda de candomblé na rua? As vulgos que a gente costuma chamar de macumba. Quem já viu na rua? Creio que todos nós, em algum momento nas nossas vidas, nós já vimos esse tipo de oferenda. E quem já reparou que essas oferendas elas estão sempre em um local pré-determinado? Elas estão sempre num local pré-estabelecido. Elas estão sempre no chão. Elas estão sempre numa encruzilhada. Elas estão sempre em determinados locais. Os alimentos, a estrutura daquela oferenda, ela também é pré-determinada, ela é pré-estabelecida. É sempre um tipo específico de animal, ele tem que estar cortado, degolado, às vezes tem moeda, às vezes não tem moeda, às vezes tem bebida alcoólica, às vezes não tem. Por quê? Porque essas figuras, olha aqui, vem comigo, essas figuras que foram pré-estabelecidas e determinadas por demônios, essas figuras se comunicam com o mundo espiritual. Então você nunca vai ver uma oferenda feita de qualquer jeito. Mas agora as coisas na igreja, na casa de Deus, nós achamos que podemos fazer de qualquer jeito. Se os homens ímpios, se os homens maus, quando vão fazer as suas ofertas, as suas oferendas para espíritos malignos, para demônios, eles seguem os princípios pré-estabelecidos por aqueles anjos caídos, por aqueles espíritos. Nós não, nós vamos fazer de qualquer jeito. Então nós temos que entender que se nós quisermos ter o processo completo do início ao fim de uma bênção do Senhor, de um princípio nós temos que estabelecido por Deus, nós temos que cumpri-lo do início ao fim. Tem alguém aí? Quem está compreendendo? Se você estiver compreendendo, dá um joinha, dá um coraçãozinho aí, um glória a Deus. Se você tiver alguma dúvida, também você pode perguntar aí nos comentários. Amém? Nós já vamos entrar no texto, porque eu também não quero me alongar muito. Hoje é sexta-feira é o dia que a gente, geralmente a gente separa para fazer os nossos estudos. Hoje eu estou aqui sozinho, mas nós estamos tentando aí sempre estar fazendo esses nossos estudos acompanhado com outros irmãos, com outros colegas, mas eu estava viajando essa semana, estava fora do estado, e então não marcamos nada aí com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Estamos ao vivo no Facebook e ao vivo no Instagram, falando sobre apresentação de crianças ou consagração ou santificação. A santificação veio agora, aí no texto do Facebook eu coloquei apresentação ou consagração, e me veio na mente depois a santificação, que em muitos lugares é utilizado assim, desta maneira também. Amém? Então vamos ler o texto? Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 21, diz assim: E quando os 8 dias se cumpriram para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que lhe foi posto pelo anjo
antes de ser concebido no ventre. Então aqui a gente já começa a compreender que há um passo primeiro. Qual que é o primeiro passo com Cristo? O primeiro passo foram os 8 dias, que depois que o bebê nasceu, os primeiros 8 dias se passaram, então ele foi circuncidado, assim como regia, assim como manda a lei de Moisés. Amém? Então depois dos 8 dias, guarde esse número que é importante, 8 dias. Então depois de 8 dias de nascido, o bebê, o menino Jesus, depois de 8 dias de nascido, ele foi feita a circuncisão no menino depois de 8 dias. 8 dias, anote aí, 8 dias. Amém? E interessante a gente já começar a entender o processo do nascimento de Cristo e de todas as leis que ele cumpriu, que mais uma vez, assim como foi no caso de João o Batista, o Lucas ele vai falar, ele vai seguir uma ordem, cronológica dos acontecimentos da vida de Cristo, e lá no capítulo 1 ele fala sobre João o Batista, no capítulo 2 ele já fala sobre Cristo. E assim como foi com João, o menino foi circuncidado no 8º dia, ou seja, depois de uma semana de vida aqui nessa terra, ele foi circuncidado, ou seja, essa circuncisão no 8º dia simboliza a nova vida que é dada para aquela criança após a ressurreição. O novo nascimento daquela criança, daquele ser humano, amém? Para uma nova vida, uma vida espiritual, no 8º dia, justamente o primeiro dia da semana. Olha só, no 8º dia, no dia da ressurreição. Ou seja, Deus ele já tinha preparado tudo, ele já tinha preparado até o dia da ressurreição de Cristo, lá no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento. Por isso que as crianças só passam a ser circuncisadas no 8º dia, porque Deus já sabia que Cristo ressuscitaria no 8º dia. E, mediante a ressurreição de Cristo, o homem recebe uma nova vida, uma vida espiritual para todo aquele que nele crê. Olha só que alegria, olha que bênção. Então o nome de Jesus, o nome do bebê, o nome do Salvador foi dado no 8º dia. Nós lemos aqui no verso 21, olha lá. E foi-lhe dado o nome de Jesus depois de lhe ter se cumprido os 8 dias da circuncisão. Então nós já compreendemos aqui que primeiro precisa se passar 8 dias. Então você, mamãe, então você, papai, e que já tiveram o seu bebê e o seu bebê ainda tem menos de 8 dias, segura aí ainda. Amém? Ainda não está na hora ainda de levar ele para ser apresentado ou consagrado ou santificado. Nós vamos falar mais sobre isso aqui na frente. Então, se passaram 8 dias, menos de 8 dias, segura a onda aí. Não está na hora, porque nós vimos aqui que Cristo, com 8 dias, foi levado para a circuncisão. Nós circuncisamos as nossas crianças, os nossos filhos hoje em dia? Não, porque essa circuncisão era uma figura, e essa figura ela remetia para Cristo, arremetia para a ressurreição de Cristo. Os 8 dias era a ressurreição de Cristo, o novo nascimento para uma vida espiritual. Amém? Então essa circuncisão ela era uma figura, mas era uma figura que apontava para Cristo. Então ele era o Cristo, ele estava só cumprindo aquilo que lhe foi predeterminado. Amém? Mas hoje nós entendemos que essa circuncisão ela é para separação do povo, separação de um povo. Assim como o povo hebreu era separado mediante a circuncisão, nós, filhos de Deus, somos separados mediante crença no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha só que simples. Amém? E olha só no verso 22 do capítulo 2 do livro de Lucas, está escrito assim: E quando se cumpriram os dias da purificação dela, Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para, olha aqui, o apresentarem ao Senhor. Aqui está o detalhe, olha só. Vou repetir. E quando se cumpriram os dias da purificação dela, verso 22, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então aqui nós temos que compreender duas coisas importantes. A primeira, depois que passaram os dias da purificação da Maria.
Maria teve que esperar os dias da sua purificação, conforme diz Levítico no capítulo 12. Você lê lá no capítulo 12 do livro de Levíticos, dos versos 2 até o verso 6, vai falar sobre a purificação da mulher. E lá a Bíblia vai nos ensinar que essa mulher ela tinha que ficar durante um período de purificação, ela tinha que ficar ela tinha que ficar separada durante 33 dias. Quantos dias? 33 dias. Está lá em Levítico no capítulo 12. Então, entenda, lembra que eu pedi para vocês guardarem o primeiro número, 8 dias para circuncisão, mais 33 dias. Ou seja, nós estamos falando de um total de 40 dias, 33 dias de purificação, mais 7 dias do pós-parto de Maria. Porque era um menino que nasceu. A lei estabelecia que depois desses 33 dias, depois dos 8 dias da circuncisão, então que o casal devia levar a criança, devia levar o bebê até o templo para o apresentar. Então nós estamos falando de mais de 40 dias, porque são 8 dias de circuncisão. Depois dos 8 dias, o menino Jesus foi levado para a circuncisão, que é o novo nascimento no Espírito, é a nova vida espiritual. E depois de 33 dias da purificação de Maria, o menino foi levado até o templo, ou seja, mais de 40 dias. A lei estabelecia que depois do 40º dia, ou seja, a partir do 41º dia, o casal levasse a criança para ser apresentada ao Senhor no templo. Olha só a palavra que está escrito, apresentação. Então aqui a gente já tem um primeiro detalhe. Se você, papai e mamãe, está esperando um bebê, ou se o seu bebê já nasceu, ou se vocês estão se planejando, então você deve apresentar o seu bebê. Você não deve consagrar o seu bebê, você não deve santificar o seu bebê. O seu bebê ele tem que ser apresentado no templo. Então não é consagração, não é santificação, porque é a apresentação. Então você precisa levar o seu bebê ao templo, na tua igreja, para o teu pastor, depois de 40 dias para ser apresentado. Então nós estamos aprendendo aqui no capítulo 2 do livro de Lucas que os nossos bebês precisam ser apresentados. Não tem nada a ver com consagração, não tem nada a ver com santificação. Porque consagração, e eu já vou separar aqui o joio do trigo, digamos assim, a consagração tem a ver com aquilo que você entrega para Deus. Então, olha só, quem lembra de Ana? Ana, lá no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, ela consagrou o menino Samuel. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, ele no seu livro A História dos Hebreus, ele nos ensina, ele estudioso, um estudioso judeu, israelita, que durante 24 anos, Ana subiu até o Monte Ramá para adorar ao Senhor, para clamar a Deus por um filho. 24 anos. Uma vez por ano ela subia até lá para adorar e pedindo um filho, porque você se lembra da história. Penina, que era outra mulher de Eucana, tinha filhos e Ana não. Mas Eucana amava Ana, não amava Penina. Mas Penina tinha dado filhos a Eucana. Então Ana, muito angustiada, durante 24 anos, a Bíblia não diz que foram 24 anos. Foi Flávio Joséfo que disse que foram 24 anos. Então, durante 24 anos, ela subiu até o monte clamando por um filho. Então, depois que Eli, o sacerdote, abençoou o voto que Ana fez, o voto que Ana disse que, olha, se eu tiver um filho, então eu o consagrarei ao Senhor. Olha só, eu darei ao Senhor. E Ana cumpriu com aquele voto. Depois que desmamou o menino Samuel, ela consagrou aquele menino ao Senhor. Então ela deu aquele menino ao Senhor e ela deixou aquele menino no templo aos cuidados de Eli, aos cuidados dos sacerdotes do templo. Então, se você não quer pegar o seu bebê, mamãe, papai, se vocês não querem pegar o seu bebê e deixarem ele e consagrarem ele na igreja e deixar ele para o seu pastor cuidar, então não consagre.
Eu vou repetir. Se você não quer pegar o seu bebê, levar ele até a igreja e deixar ele lá para o seu pastor cuidar, não é consagração que você deve fazer com o seu bebê. Não é consagração. Você deve apresentá-lo. E isso serve para todas as coisas, meus amados. Às vezes a gente tem uma nova conquista, compra um carro novo, compra uma casa, ou então às vezes a gente consegue algumas coisas materiais e a gente leva até a igreja na melhor das intenções. Olha só, leva na melhor das intenções para o nosso pastor, dizendo para ele, olha, consagra para mim. Meu amado, tome muito cuidado. Se você for consagrar alguma coisa na igreja, você tem que deixar lá. Então, se você for consagrar o teu carro, você tem que deixar ele lá. É o que está na Bíblia. Você pode santificar. Então, já falamos sobre consagração. A consagração, ela tem a ver com aquilo que você entrega ao Senhor. Então, olha, meu Deus, eu recebi uma grande bênção e ela é tamanha para mim. Essa bênção me alegrou o coração. Agora eu vou consagrá-la, ou seja, agora eu vou deixá-la no templo. Agora eu vou deixar para que o Senhor utilize ela também como ferramenta, porque o meu maior intuito com isso era me alegrar. Então, quando você vai consagrar, você tem que deixar lá. Se você não quiser deixar lá no templo, se você não quiser deixar aos serviços e aos favores de Deus, você não pode consagrar. Você pode santificar. O que é a santificação? A santificação, ela tem a ver com purificação, ela tem a ver com limpeza, ela tem a ver com remoção de algo mal, de algo ruim, de algo mundano. Então, se você se você conseguiu comprar um carro, se você comprou uma casa, se você conseguiu alguma coisa que você se alegrou com aquilo, mas que você quer continuar tendo aquilo, fazendo uso daquilo, então você precisa santificar. Então você vai levar até a sua igreja, ou então vai trazer o seu pastor até a sua igreja, e você vai falar, olha pastor, eu estou aqui santificando, ou seja, tirando todas as impurezas deste bem, todas as impurezas do mundo que estão neste bem, estou santificando, limpando, purificando, porque agora será usado para um homem de Deus, agora será usado em prol do reino de Deus. Essa é a diferença entre santificação e consagração. Amém? Então, o seu bebê, depois de 40 dias, nós aprendemos que são 40 dias, 8 dias depois da circuncisão, e 33 dias depois da purificação. Então, o seu bebê, depois do 40º dia, ele tem que ser levado ao templo para apresentação. Amém? Então eu posso levar lá e apresentar e está tudo certo. Também não. Olha só, a Bíblia nos ensina, no capítulo 2 do livro de Lucas, olha só, no verso 24, leia comigo. E para darem, vamos ler no 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo varão primogênito que abrir a madre será apresentado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, Maria e José, depois de 40 dias, foram levar o menino Jesus para ser apresentado no templo. É isso que você tem que fazer. Depois de 40 dias, você vai pegar o seu menino e seu filho, o seu bebê, e vai levá-lo até a tua igreja para ser apresentado ao Senhor. E você também vai tomar de uma oferta, porque é o que foi feito, olha lá. No verso 24, e para darem a oferta segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eric, mas essa aí é a lei, isso aí acabou. Não, isso não acabou. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Jesus disse assim, enquanto houver terra e céu, as minhas palavras, ou seja, a palavra de Deus, não passará. Ou seja, eu estava ali fora agora há pouco e eu vi terra e vi céu. Então, se tem terra e se tem céu, a lei do Senhor ainda está valendo. Amém? Então, olha só, a lei estabelecia que um casal trouxesse ao templo um cordeiro e uma pombinha e uma rolinha, junto com o menino. Então, você ia levar o menino e você ia levar um cordeiro e uma pombinha e uma rolinha, para poder expiar o pecado. Para poder expiar o pecado. Amém?
Se esse casal fosse pobre, ele poderia levar 2 rolinhas, tá? No caso de Jesus, os pais eles não tinham recursos o suficiente, então o Senhor acabou permitindo a oferta somente de 2 rolinhas. Olha só, a apresentação de crianças, meus amados, a apresentação de crianças, tome isso no teu coração, ela é necessária. Apresentar os nossos filhos quando eles nascem, depois dos 40 dias, é necessária. Cuidado, não é batismo, é apresentação. Não é batismo, nós não batizamos crianças. As crianças não são batizadas, elas são apresentadas. Mas por que então que eu tenho que apresentar um bebê ao Senhor? Hein? Talvez vocês estejam se perguntando, por que eu tenho que apresentar então? Porque quando você apresenta essa criança, você dedica ela para sempre ao Senhor. Amém? Esse é o principal intuito. Então essa criança, quando ela é apresentada, ela é entregue ao Senhor. Ela é mostrada diante de Deus. Amém? Amém? Olha a diferença. Quando você consagra uma criança, essa criança ela está recebendo um propósito, um serviço ministerial no templo. Porque o que aconteceu com Samuel? Samuel, depois que foi consagrado, ele ficou ali no templo, ele ficou lá no templo junto com Eli, e ali ele virou um profeta, ou seja, ele recebeu um serviço ministerial no templo. A apresentação é diferente. A apresentação, ela tem um propósito de bênção vocacional na vida daquela criança. Ela é abençoada. Quando você apresenta uma criança no templo, quando você apresenta uma criança na tua igreja, quando você apresenta uma criança diante do teu pastor, para toda a congregação, diante da presença do Senhor, essa criança, ela vai receber uma bênção vocacional. E essa bênção vocacional vai trazer para essa criança, assim como trouxe para Cristo. Olha aí, 7 bênçãos espirituais. Eu vou repetir, 7 bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais, tá, meus amados? Não confundam. Mas para que essa criança receba essas 7 bênçãos espirituais, você precisa cumprir todo o princípio na forma que Deus estabeleceu. Como assim? Você precisa levar a criança depois de 40 dias. Você precisa apresentar, não é consagrar. E você precisa levar a oferta. Se você não leva a oferta, não tem princípio, porque o princípio ele é baseado em 3 pilares. O princípio, olha aqui para mim, o princípio das bênçãos espirituais, da bênção vocacional na vida dessa criança, ela está apoiada nos 3 princípios da apresentação de crianças, que é o tema do nosso estudo. E quais são esses 3 princípios? Apresentação é o primeiro princípio. Apresentação. Não é consagração, não é santificação, é apresentação. Qual que é o segundo princípio? 40 dias, não pode ser menos. Tem que ser depois dos 40 dias. E o terceiro princípio? A oferta. Se você não levar a oferta, não tem bênção espiritual. Se você levar antes de 40 dias, não tem bênção espiritual. Se você levar para consagrar, não tem bênção espiritual. Então a gente começa a compreender por que uma grande geração de filhos de pastores, de filhos de crentes, de filhos de pessoas que estão no ministério há muitos anos, quando chegam na sua adolescência, esses adolescentes se perdem. E aí você não entende, você fala, meu Deus, mas como assim? Um filho do pastor? O pastor é um homem de Deus. A pastora é uma mulher de Deus. E olha só o menino como está, perdido nas drogas, perdido no mundo.
Por quê? Porque esse menino, ele de repente até foi apresentado. De repente ele até foi apresentado depois dos 40 dias, mas não levaram a oferta, então não tem princípio, porque Deus ele não quebra princípios. Eu vou repetir, porque eu não sei qual que é o teu nível de intimidade com Deus. E eu vou dizer para você, Deus não quebra princípios. E o princípio que Deus estabeleceu para que o seu filho tenha uma bênção vocacional, para que o teu filho tenha 7 bênçãos espirituais, é na apresentação, seguida dos 40 dias, seguida da oferta. Amém? Assim como foi com Cristo. Se Cristo é o modelo para todas as nossas coisas, para tudo que nós temos que seguir, a apresentação dele também tem que ser. Amém? Então você, mamãe, papai, que estão esperando um bebê, que estão planejando por um bebê e vão apresentá-lo no templo, não se esqueçam, apresentem-no, porque isso é necessário, mas apresente-o depois dos 40 dias e leve uma oferta. Como assim? O que eu tenho que levar de oferta então? Uma oferta generosa. É uma oferta generosa, porque eu não sei se você sabe que para o povo judeu o tamanho da oferta significa, é equivalente ao tamanho da bênção. Por exemplo, se um judeu ele quer receber uma bicicleta como bênção de Deus, ele não vai dar uma oferta de R$1.000. Ele vai lá com R$1.000 e compra uma bicicleta. Amém? Então, se ele quer uma bicicleta, então ele vai ofertar R$10, ele vai ofertar R$100. Agora, se ele quer, por exemplo, que o seu filho seja livre das drogas, então ele vai ofertar muito mais, porque isso é muito difícil, porque isso é um milagre. Então ele vai ofertar mais. Amém? Então, preste atenção. Olha só. Você está sendo agraciada, mulher, de receber no teu ventre a herança do Senhor na tua vida. Porque a Bíblia nos ensina que os nossos filhos são a herança do Senhor. Então, é algo de Deus que está no seu ventre. Porque o seu filho é herança de Deus. Ele não é seu, ele é de Deus. E Deus está te dando o privilégio de carregar ele no teu ventre, de você ter o parto dele, de você cuidar dessa criança, de você ensinar a essa criança os caminhos do Senhor. Então isso é um privilégio. Então essa oferta não pode ser uma oferta qualquer. Amém? Então leve para o Senhor, leve para ele uma oferta generosa, conforme a grandiosidade daquilo que você está recebendo. A Bíblia nos ensina lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, que Ana, ela recebia de Eucana a melhor oferta, a melhor porção, a maior parte da oferta era Ana quem recebia. Então Ana ofertava a melhor oferta. E você, agora que você já sabe que você deve apresentar o seu filho depois de 40 dias e levar uma oferta, leve uma oferta generosa, leve a melhor oferta que você puder, porque o seu filho vai, isso está na Bíblia, é garantia de Deus, que o seu filho, que o teu bebê vai ter sete bênçãos espirituais preparadas para ele, separadas para ele, e num outro vídeo, num outro dia, nós vamos falar quais são essas 7 bênçãos, para você só ficar com um pouquinho de curiosidade. O seu filho vai receber um destino profético, assim como foi proferido por Simeão para Cristo. Simeão deu um destino profético para o menino Jesus. E esse destino profético blindou essa criança durante toda a sua vida. Quando você cumpre o princípio da apresentação, Deus blinda a vida do teu filho mediante um destino profético. Essa só é a primeira de 7 bênçãos espirituais que os nossos filhos, quando apresentados corretamente, recebem como promessa de Deus. Amém? Amém? Nós vamos falar sobre essas 7 bênçãos espirituais num outro dia, num outro vídeo.
Hoje eu gostaria mesmo de te deixar essa mensagem sobre a apresentação das crianças, a consagração e como fazer. Qual é a melhor forma de se fazer? Qual é a forma que Deus quer que nós façamos? Deixe de fazer aquilo que você pensa ser correto e comece a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Eu gostaria de finalizar pedindo para você acompanhar as nossas mensagens, acompanhar os nossos vídeos, os nossos estudos na nossa página no Facebook, Ministério Eric Santana. Então nós temos ali mensagens diárias, mensagens de reflexão, vídeos curtos, estudos bíblicos completos. Vamos começar a colocar agora as nossas pregações. Amém? Tudo para que tudo que tenha, o que Deus tem nos enchido, tudo aquilo que Deus tem nos concedido, seja repassado para cada um de vocês. Amém? Também nós estamos no Instagram, Ministério Eric Santana Oficial. Nós estamos aí começando agora essa divulgação. Estamos também no YouTube. Então esses vídeos eles são todos repassados para o YouTube depois. Amém? Glória a Deus. É o chamado que Deus tem nos colocado nas nossas vidas. E eu gostaria que você também colocasse o nosso ministério nas suas orações, para que crescêssemos aí e que essas mensagens, uma nova revelação. Deus tem falado de forma diferente. O Evangelho de Deus ele é o mesmo. Compreenda, a palavra de Deus ela não muda, ela é a mesma, ontem, hoje e vai ser para sempre. A maneira que nós temos trabalhado, que nós temos falado, que nós temos estudado, ela é a forma de repassar essa mensagem. Amém? O Evangelho de Deus ele é o mesmo, ele não mudou. A única coisa que nós temos que mudar, nós temos que adequar e adaptar é a forma de repassar essa mensagem. Porque a mensagem ela não pode ser continuada sendo passada da mesma maneira. As pessoas elas mudaram. Nós vivemos hoje numa geração de pessoas diferentes de uma geração de 50 anos atrás, de 200 anos atrás, de 500 anos atrás. Amém? O Evangelho é o mesmo. É por isso que eu sempre digo, é uma nova revelação, é uma nova maneira de passar o que está na Bíblia, só o que está na Bíblia, para que você consiga compreender e crescer e ser edificado em Cristo. Amém? Gostaria de agradecer a presença de todos que estão por aí, que viram ao vivo, ou de todos que vão ver depois, né, o vídeo, vão ver ele, não vão ver ele ao vivo, mas que vão assistir da mesma maneira. Eu gostaria que as dúvidas que vocês tivessem, que vocês colocassem nos comentários, que com certeza nós vamos responder. Amém? E que você curtisse aí, dando glória a Deus, no coraçãozinho, no Facebook e o outro coraçãozinho aqui do Instagram. Amém? É isso daí. Muito obrigado. Deus te abençoe. Nós estaremos por aí. Acompanhe os nossos canais. Em nome de Jesus.